Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai dar um mergulho de cabeça em um dos períodos mais complexos, intensos e cheios de contradições de toda a história do Brasil, a Era Vargas. É uma daquelas épocas de transformações gigantescas, sabe? O país literalmente deixou para trás velhas estruturas para entrar na modernidade, mas, claro, pagando um preço altíssimo por isso. A gente está falando de uma história recheada de golpes de Estado, direitos inéditos sendo conquistados, uma propaganda estatal que não brincava em serviço e paradoxos absurdos. O que deixa esse material absolutamente fascinante é ver como a sociedade brasileira foi espremida por forças que pareciam puxar para lados totalmente opostos. Vamos lá? Rapidamente, o nosso roteiro de hoje vai passar por crise e ascensão, a revolução e o sufrágio, o Estado Novo ditatorial, a máquina de propaganda, as enormes contradições entre a repressão e a CLT, e no fim, vamos repensar juntos o conceito de populismo. Antes de entrar nos pormenores, vamos dar um passo atrás e ancorar nossa mente na cronologia. Porque, olha, as coisas acontecem muito rápido aqui. Tudo começa ali com o golpe de 1930. Daí, a gente avança logo para a Revolução e a conquista do voto feminino em 1932. 5 anos depois, em 1937, vem uma guinada autoritária fortíssima com o Estado Novo, culminando em 1943 com a famosa Consolidação das Leis do Trabalho, a nossa CLT. Ter essa linha do tempo fresquinha na memória é super importante para não nos perdermos no meio de tantos eventos históricos atropelados. Bom, vamos direto ao nosso primeiro ponto, a crise e a ascensão de Vargas. Como é que um choque econômico gigantesco vindo lá de fora conseguiu derrubar o longo reinado das nossas oligarquias regionais? Vamos pensar no seguinte cenário. No final dos anos 20, a economia brasileira era praticamente refém da exportação de produtos agrícolas, principalmente o café. Aí, quando a crise de 1929 e a Grande Depressão explodiram no exterior, nossa economia agroexportadora simplesmente despencou. Foi um colapso total. E isso, claro, quebrou aquele famoso pacto de poder entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Essa crise sistêmica abriu as portas de par em par para a ascensão de Getúlio Vargas. O resultado prático? O golpe de Estado de 1930. Vargas concentrou poderes enormes, suspendeu a Constituição, mandou fechar o Congresso e ainda trocou os governadores por interventores federais, a grande maioria sendo militares. Basicamente, o cenário político antigo foi estilhaçado. Seguindo em frente para o segundo ponto, a Revolução de 1932 e o sufrágio. Chegando em 1932, a gente esbarra em uma resistência regional violenta e armada. A propaganda da época, como as campanhas do movimento MMDC, captura perfeitamente o contra-ataque da elite e da população paulista. Eles simplesmente não engoliram os interventores federais nomeados por Vargas de jeito nenhum. A exigência era clara. O Brasil precisava de uma nova Constituição já. O discurso convocava ao cidadão comum a pegar em armas como o soldado da lei, batendo muito na tecla da ordem e da legalidade contra os desmandos do governo central. Foi um conflito pesado que durou 3 meses e, bom, mesmo com a derrota militar dos paulistas, a pressão gerada foi tão absurda que acabou forçando o governo a convocar eleições para uma Assembleia Constituinte. E olha que interessante, bem no meio desse caos político todo, uma mudança social maravilhosa estava se concretizando. Graças à pressão incansável das sufragistas, o voto feminino universal virou lei no Brasil em 1932. A gente tem uma fala incrível do discurso de posse da deputada Berta Lutz, em 1936, que mostra exatamente como o papel da mulher estava sendo reescrito na nossa sociedade. Ela diz com todas as letras que o lar da mulher não cabe mais dentro de 4 paredes. O lar também passa a ser a fábrica, a oficina e, o mais importante de tudo, o parlamento. É uma virada de chave fantástica. Uma mudança que finalmente escancarou para as mulheres o espaço público e político que, até então, era completamente negado a elas. Avançando agora para a terceira parte, o temido Estado Novo ditatorial. A gente chega em 1937 e as tensões políticas fervem até virar um verdadeiro pesadelo autoritário. E o gatilho para a ditadura do Estado Novo é, acreditem se quiser, uma grande e elaborada mentira, o famoso Plano Cohen. Na teoria, seria um grande plano de tomada de poder. Na prática, era um documento totalmente falso, fabricado pela própria cúpula do Exército Brasileiro. Vargas pegou essa ameaça inventada e usou como uma desculpa perfeita para dar um novo golpe. Direitos constitucionais foram suspensos da noite para o dia, partidos políticos foram sumariamente extintos, o Congresso foi trancado de novo e uma nova Constituição extremamente autoritária foi empurrada goela abaixo. Ou seja, o Estado Novo nasceu literalmente de uma manipulação assustadora. O que nos leva ao nosso quarto ponto, a máquina de propaganda. Bom,
Para encobrir a brutalidade desse novo regime e manter todo mundo na linha, o governo precisava de uma gestão de imagem impecável. E é aí que entra o todo-poderoso Departamento de Imprensa e Propaganda, o temido DIP. As cartilhas escolares produzidas pelo próprio Estado nos anos 40 mostram bem isso. O DIP era a engrenagem perfeita para moldar o Getúlio como o grande líder da nação e o eterno pai dos pobres. Nesses materiais, o Estado assume o papel de guardião, alertando jovens sobre supostos agentes comunistas infiltrados que queriam destruir o país. É o manual clássico do autoritarismo, sabe? De um lado, exalta o líder como um protetor indispensável. Do outro, inventa inimigos invisíveis para justificar a vigilância constante e exigir lealdade cega. Só que nos bastidores daquela propaganda toda sorridente, o dia a dia da população contava uma história bem mais sombria. Os impactos do Estado Novo na vida real das pessoas eram pesadíssimos. Jornais, rádios, artistas, todo mundo sofria com uma censura sufocante. A repressão política era intensa e muito real, com perseguições, prisões arbitrárias, exílios, torturas e até coisas piores. E a maior das ironias, enquanto esse terror rolava solto nos porões, a população era frequentemente obrigada a bater palmas em eventos cívicos gigantescos só para alimentar o ego e o culto à personalidade do líder. Era uma vida dominada pelo controle absoluto e por um medo constante. E é agora que a gente entra na quinta parte, para falar sobre as contradições, a repressão e a CLT. Chegamos na maior de todas as contradições da era Vargas. É algo que a gente realmente precisa parar para processar. De um lado da balança, temos uma máquina de repressão estatal esmagadora, sem nenhuma representação política, afogada em censura e violência. Do outro lado da mesma balança, esse mesmíssimo governo vai lá e decreta a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1943. Do nada, a lei passa a garantir salário mínimo, jornada de 8 horas, férias remuneradas, coisas absolutamente vitais. Só que tem um detalhe crucial nessa história. A classe operária já vinha suando a camisa e lutando por esses direitos há décadas, desde o finalzinho do século XIX. Mas o regime foi muito astuto. Eles se apropriaram dessas conquistas e embalaram tudo não como resultado da luta dos trabalhadores, mas como um presente, uma doação generosa e bondosa do Estado ditatorial. Para amarrar tudo isso, vamos ao nosso último tópico, repensando o populismo. É super importante a gente entender como os livros de história costumam rotular essa relação para lá de complexa entre o Estado autoritário e os trabalhadores brasileiros. Tradicionalmente, quando se fala de populismo aqui, a ideia é de um líder político manipulador que aliena massas inteiras através de propaganda pesada e age como o grande salvador da pátria. Para ficar bem claro, uma analogia simples que funciona muito bem para explicar o conceito aos estudantes. Vamos imaginar um professor super autoritário que distribui doces na sala de aula só para garantir que nenhum aluno reclame que o recreio foi cancelado ou que eles perderam a liberdade de falar. Basicamente, é tratar os cidadãos como pessoas ingênuas que podem ser facilmente compradas por um agrado do Estado. Mas espera aí, a gente tem que levantar um questionamento fundamental. Será que os trabalhadores que já estavam há tanto tempo organizando sindicatos, fazendo greves e exigindo direitos, eram mesmo só uma massa apática e alienada? Uma galera sem voz, sem inteligência política alguma? Será que milhões de pessoas simplesmente sofreram uma lavagem cerebral por causa de uns cartazes bonitinhos e discursos exaltados no rádio? É exatamente aí que a história ganha um tempero todo especial, graças à visão inovadora de estudiosos como a historiadora Ângela de Castro Gomes. Ela traz um conceito muito mais rico para a mesa: a reciprocidade. Ou seja, não foi só uma submissão cega, houve um pacto histórico, uma troca muito bem calculada. Os trabalhadores aceitavam as regras do jogo do Estado Novo, sim, mas porque estavam recebendo em troca ganhos materiais muito concretos com as leis da CLT. E não parava por aí. Havia o ganho simbólico imenso de finalmente serem reconhecidos como uma parte importante do país pelo próprio Estado. O que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha incrível para fechar a reflexão de hoje. A história política raramente é um conto de fadas bobo com vítimas indefesas de um lado e heróis saudadores do outro. Ela é quase sempre um jogo tenso, constante e muito profundo de negociação de poder. E será que a gente não continua vendo essas mesmas negociações acontecendo bem debaixo do nosso nariz nos dias de hoje? Fica aí a provocação. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e até a próxima.